Estamos aprendendo muito no Devocional 2024, não é verdade? Deus ele tem trazido para nós um verdadeiro banquete. São muitos ensinamentos, muitas revelações que vêm da sua palavra e não de pensamentos humanos. E assim vamos seguir até Apocalipse. Agora estamos no livro de Isaías, capítulo 16, 17 e 18. E me chamaram a atenção esses 3 pontos. Recado aos arrogantes, presunçosos e vaidosos. Cuidado com quem você anda. E a bandeira e a trombeta. No capítulo 16, no versículo 3 ao versículo 5, lembrando que o livro de Isaías é um livro profético. Em vários momentos ele fala direcionado a nações que de alguma maneira estavam envolvidas em relação a Israel. E aqui, neste momento, ele estava falando a determinadas nações que estavam recebendo de alguma maneira, de alguma forma, uma ordem de execução da ira de Deus. E em meio a esse ponto importante, o versículo 3 diz assim: dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Aqui ele estava falando para Israel como que deveria tratar os moabitas, que era um povo pagão e que estava debaixo de uma ordem divina de ser castigado por tudo que haviam feito. Mas Deus aqui ele fala sobre não desamparar aqueles que fossem em busca de amparo. E aí ele continua: habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Nós vemos aqui a ação misericordiosa de Deus. Os moabitas que estavam sendo castigados por Deus, alguns deles sendo recebidos por Israel, pois estavam dispostos a aceitar o governo de Deus sobre suas vidas. Nós que somos de Deus, recebemos com amor aqueles que decidem deixar de viver segundo esse mundo e as tradições religiosas para viver o novo com Cristo. Devemos ser luz aos que estão em trevas. Você tem sido luz para os que estão em trevas ao seu redor? Lá no capítulo ainda 16, no versículo 6, diz assim: temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. A sua jactância é vã. Veja um paralelo, né? Verdadeiro 2 pontos extremos. Enquanto alguns de Moabe pedindo para se abrigarem em Israel, recebendo o amparo e aceitando o governo de Deus, e por outro lado, os que viviam de uma forma jactanciosa, arrogante, vaidosa. Tal como Moabe, que jactava-se, temos pessoas que agem nos dias de hoje da mesma forma.
Moabe baseava-se nas impressões que ele mesmo tinha da sua importância, não na realidade. As opiniões exageradas que as pessoas têm da própria importância, ao serem contrapostas aos minguados recursos e capacidades, demonstram quão ridícula é a arrogância, presunção e vaidade humana. Nós nunca podemos nos esquecer que não somos nada, absolutamente. Somos simplesmente pó. Lá no capítulo 17, no versículo 3, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: agora uma profecia que foi direcionada a Damasco e Efraim, dizendo: a fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que impactante. Efraim representava a tribo do norte e havia participado de um pacto militar com Damasco. Você pode ver isso relembrando lá no capítulo 7, no versículo 1 de Isaías. Em consequência desse pacto militar que a tribo de Efraim fez com Damasco, ela também foi inserida na profecia contra Damasco. Aprendemos aqui que quando nos aliamos a quem não deveríamos nos aliar, sofremos as consequências que esta pessoa sofrerá. Cuidado com quem você anda. Grupos que você participa e ideias que você segue. Elas podem ser opostas aos preceitos de Deus. Lá no capítulo 17 ainda, no versículo 10 e 11, um outro aprendizado. Diz assim: porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ou seja, todo e qualquer empenho, esforço, dedicação é em vão se nós nos esquecemos de Deus. Quando estamos com a nossa mente longe de Deus, estamos distantes dele. Tudo o que fizermos se tornará em vento, se perderá entre os nossos dedos das nossas mãos. Por isso, lembre-se a cada momento e a cada instante de Deus na sua vida e nas suas decisões. E para terminar, o capítulo 18 de hoje, no versículo 3, que ele entra na profecia contra a Etiópia, naquela ocasião, ele diz: vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai. E quando se tocar a trombeta, escutai. Quando nós lemos essa palavra de uma forma superficial, nós só vemos simplesmente uma bandeira e uma trombeta, que eram elementos utilizados naquela ocasião para tanto anunciar a posição de batalha como para uma invasão que estava ocorrendo. Hoje, agora nos aprofundando espiritualmente, hoje temos a bandeira sendo arvorada e a trombeta sendo tocada, sabe de que forma? As mensagens de Deus, através de sua palavra. A bandeira está sendo arvorada
e a trombeta está sendo tocada através dos seus servos e do que a sua criação nos tem anunciado. Quando vemos tudo que Deus criou, ali nós estamos vendo um anúncio de Deus sobre ele. E sabe qual anúncio? Que devemos estar com os olhos fixos nele e os ouvidos atentos a ele. Graças a Deus por isso. Se foi especial para você o devocional de hoje, então por que não torná-lo também especial para alguém? Colocando no seu story, enviando nas suas listas de transmissão, nos seus contatos, nas suas redes sociais. Não tenha medo de assumir a sua fé, não em mim, não nas minhas redes sociais, não é isso que eu quero, mas nos ensinamentos puro e simples da palavra de Deus. Então faça isso. Não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Amanhã retornaremos com mais do livro de Isaías. Eu espero você.